e hoje eu estou aqui para entrevistar a pastora e missionária Luciana Reis. Pastora Luciana, aos 18 anos você se converteu, tempo de Deus, tempo de salvação, de cura, libertação e transformação. Como foi? Queridos, em primeiro lugar, eu quero agradecer por estar aqui com a nossa amiga Nicole nessa entrevista através do programa Transformando Vidas. Agradeço a sua audiência e, em resposta à sua pergunta, eu me converti realmente com 18 anos através de uma senhora chamada Irmã Teresa da Igreja Campos de Petrópolis. Uma amiga minha de convivência da escola, na época o antigo segundo grau, ela me convidou para estar indo na casa dessa irmã receber oração. E eu estive indo e lá a Irmã Teresa me apresentou o Senhor Jesus e eu o aceitei como único e suficiente Salvador. Então eu sou grata ao Senhor pela vida dessa minha amiga, de escola daquela época, e principalmente por essa missionária Irmã Teresa, porque se não fossem elas eu não teria conhecido o Senhor Jesus, como eu conheci naquele dia. E isso mudou a história da minha vida e da minha casa. E seus pais, eles te deram uma educação boa, um lar estruturado, mas havia um vazio? Sim, eu vim de um lar muito estruturado. A minha mãe, ela ficou casada há 40 anos. Meus pais se davam muito bem, eu nunca presenciei meus pais brigando. Minha mãe, ela foi uma excelente mãe, excelente esposa. Meu pai também era um excelente pai, voltado para a família, um excelente marido, sempre se preocupou com a esposa, com os filhos, com a casa, E realmente tudo isso trouxe muitos benefícios para a minha vida. Mas no fundo da minha alma, mesmo tendo um lar estruturado, eu senti um grande vazio. Tanto é que todas as vezes que eu via um cristão, porque eu não convivia com muitas pessoas evangélicas, antes de aceitar Jesus. Eu convivia com pessoas de vários outros tipos de religiosidades, mas não pessoas evangélicas, pessoas que já conheciam verdadeiramente o Senhor Jesus. Então eu via um cristão, ele começava às vezes a pregar, a falar algo da palavra, um louvor, e isso tocava o meu coração. Era a ausência da presença do Espírito Santo. E durante essa trajetória, com Jesus, você passou por muitas provas? Muitas provas. Eu não passei no mundão, como as pessoas costumam dizer, não fiquei bebendo, me prostituindo, mas eu aceitei Jesus, como eu falei, com 18 anos. Mas eu passei sim muitas dificuldades. Na época eu até tinha um namorado que eu tive que renunciar, não porque ele fosse uma má pessoa, ele era uma excelente pessoa, mas ele não entendia a minha fé que eu passei a ter no Senhor Jesus. Ele às vezes não queria que eu fosse para a igreja, que eu estivesse nas orações, porque ele também não compreendia. Então eu passei sim por perdas, eu tive que renunciar principalmente uma das áreas, a área sentimental. E na época, para mim, foi muito difícil, porque era o primeiro namorado, E seguindo na presença do Senhor, não só a área sentimental, mas em muitas áreas da minha vida, eu tive que renunciar para agradar o Senhor. E como foi o seu desenvolvimento no seu chamado ministerial? Sim, eu passei por várias fases, Eu não cheguei ao degrau de pastora, até as pessoas às vezes profetizavam e diziam que eu seria uma pastora. Às vezes eu achava até engraçado, no início da minha conversão, porque eu era tímida, eu não sabia orar, eu, não tinha sido ainda selada com o Espírito Santo, mas eu comecei a ter interesse pelas coisas do Senhor. Eu, senti uma mudança tão grande no meu coração que eu era capaz de fazer qualquer coisa para estar com o Senhor Jesus, para estar em oração, para estar servindo a Ele. Então eu fui buscando, aí eu fui batizada com o Espírito Santo, eu comecei a frequentar reuniões de oração, comecei a ir para os montes, buscar o Senhor nas madrugadas, em reuniões da família.
Eu passei por várias igrejas, né, visitando até chegar onde eu queria que eu chegasse. E eu fui galgando degraus. Eu fui líder de intercessão, eu chefiei mulheres na igreja, eu fui coordenadora do apoio feminino da ADONEP. Depois eu fiz teologia, fiz capelania, fiz curso de juiz de paz, fui para campo missionário, tive em várias cidades, né? Fui acompanhada por supervisores e fui galgando. Estudei para ser missionária, depois fiz o curso pastoral e fui subindo, né? E quanto mais eu conhecia o campo missionário, mais eu assim me dedicava às coisas de Deus, eu mais me apaixonava. Porque eu via o resultado, eu via pessoas sendo restauradas. E porque eu decidi, né, deixar o Senhor fazer na minha vida, chegando à altura de pastora. Porque muitas vezes eu via as almas sofrendo, elas precisavam ser batizadas, elas precisavam participar da Santa Ceia e muitas outras coisas que eu precisava ter a unção pastoral para poder estar auxiliando. Eu não queria que as almas se perdessem. Eu não queria um título, eu queria a unção e a capacidade para salvar. E eu creio que o Senhor, vendo isso no meu coração, Ele foi criando situações, Ele foi abrindo portas, e nisso os anos foram se passando, porque desde 18 anos hoje, então foram degraus. E assim, passei muitos momentos de perda, de deserto, de dificuldades, mas todos eles me motivaram a permanecer no meu chamado. Eu nunca desisti, e por maior que fossem as dificuldades, e o que me alegrava era ver almas sendo libertas, sendo curadas, sendo restauradas. E até hoje servir a Deus é o que eu mais amo. Uhum. Então, pastora, como que foi sua área sentimental? Fale um pouquinho. Então, a área sentimental, eu aprendi muito nessa área, né? Porque, como eu falei no início do testemunho, eu tive que renunciar à área sentimental quando eu aceitei Jesus para ficar com Jesus. E eu vi que as pessoas da minha época, que também aceitaram Jesus e não renunciaram, os seus casamentos não deram certo, muitos se separaram, muitos não usaram a razão, se deixaram levar pela motivação do coração. E às vezes até estão casados ainda hoje, mas não são felizes. E eu renunciei, esperei no Senhor, me dediquei às coisas do Senhor, eu me formei em administração de empresa, eu me formei na área de enfermagem. Eu passei por várias formações também. Eu fui me dedicando às coisas do Senhor e fui esperando com paciência, até que o Senhor, numa época que eu não esperava, colocou um homem de Deus, verdadeiramente de Deus, no meu caminho. Não precisei ficar correndo atrás, muito pelo contrário, Deus trouxe ele na minha cidade, através de amigas minhas que eram pastoras, missionárias, e ele me vendo, Deus tocou no coração dele que era eu. Ele não me falou, ele orou, buscou no Senhor, passei a gostar dele, o Senhor confirmou. Eu namorei, noivei, casei, fui muito feliz nesse casamento. O meu esposo era uma pessoa assim, realmente um homem fiel a Deus, dedicado às coisas de Deus, que sempre me colocou para cima na obra do Senhor, e eu fui feliz. Até que no ano de 2015 o Senhor o recolheu e eu fiquei viúva, mas até o último momento eu posso dizer que a promessa do Senhor se cumpriu. Eu fui feliz e cumpri os propósitos do Senhor. Não fiquei sofrendo, chorando durante o casamento, como muitas pessoas, né? Às vezes pedem aconselhamento, pedem ajuda, não. Realmente eu fui feliz. Então vale a pena esperar o tempo de Deus. Você teve algumas perdas, né, que mexeu com você? Muitas perdas, como eu falei. Uma delas foi a perda do meu esposo, porque você perder algo é difícil, né? Eu digo que eu nem perdi, eu devolvi o meu esposo porque ele encerrou a carreira no tempo, na hora de Deus, né? Ele faleceu aos 47 anos. Então, assim, foi um período que eu aprendi muito também a ser totalmente dependente de Deus. E foi a época que eu fui provada. Como a palavra do Senhor diz, eu te permiti que você passasse no deserto
para ver o que havia no seu coração. E eu fui aprovada. Mesmo o Senhor recolhendo meu esposo, eu nunca desisti do meu chamado. Muito pelo contrário. O que mais se tornou vivo no meu interior e que me manteve de pé foi o amor pela obra. E a certeza de que um dia eu vou me encontrar também com o Senhor Jesus como meu esposo. Eu ainda fiquei algum período na cidade que eu residia, porque meu esposo não era da mesma cidade minha, né? Eu adquiri matrimônio e fui pra lá. Ele faleceu, eu retornei e minha mãe pediu que eu ficasse com ela, né? E também, devido a ela ter uma certa idade, eu decidi que quando eu não estivesse no campo, eu estaria com ela. O Senhor a recolheu, né? Mas eu a acompanhei, né? E também passei por essa perda, porque perder, eu digo, devolver para o Senhor algo muito precioso como uma mãe. Minha mãe era uma mãe muito amorosa, muito maravilhosa. Então eu tinha todos os motivos para desistir da obra do Senhor. Mas mesmo diante dessa mudança, eu nunca desisti. Eu posso dizer que o Espírito Santo, ele me fortaleceu, me capacitou a atravessar o momento da viuvez. Depois, a ida da minha mãe para, né, o céu, para a presença do Senhor, eternamente com o Senhor. E com isso eu aprendi a ser mais do que nunca totalmente dependente do Senhor. Então eu tive muitas perdas, sim. E perdas significativas que pessoas que eu conheço que passaram pelo mesmo processo que o meu adquiriram depressão, problemas psicossomáticos, entendeu? Às vezes ficaram doentes, mas o Senhor, ele se manteve fiel na minha vida. Então o Senhor, ele é a minha fonte. Esse foi o nosso programa Transformando Vidas.